Meus irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, a partir do versículo 8. Atos 19, a partir do versículo 8 em diante, até o versículo 20. É o texto que vamos meditar nesta noite. Vamos falar sobre o poder da palavra de Deus. Paulo na escola de Tirano, assim está escrito, registrado. É a terceira viagem missionária de Paulo. Ele já encontrou-se com Apolo, um poderoso e eloquente nas Escrituras. Depois, ele vai a Éfeso e lá ele recebe notícia de que, enquanto Apolo estava em Corinto, ele estava em Éfeso, e lá ele continuou o seu ministério de pregando a palavra de Deus e tendo as diversas reações que nós já conhecemos sempre, quando se prega a palavra de Deus. E em toda essa trajetória, essa viagem que Paulo está fazendo, fica então em evidência exatamente o poder que tem a palavra de Deus. Conforme está dito aqui, durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-te-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Senhor nosso Deus, mais uma vez estamos diante da Tua palavra e rogamos, ó Deus, a iluminação do Teu Espírito a todos os que estão presentes aqui nesta noite, a prestar esse culto que só a Ti é devido. Usa o Teu servo que contigo fala e que a palavra do Senhor encontre guarida nos corações. É o que peço assim no nome de Jesus. Amém. Então vejamos, irmãos, esse relato, essa narrativa aqui trazida a nós através do Lucas, que é o autor do livro de Atos. Ele registrou, então, essa ocasião em que Paulo foi pregar a palavra
ensinar a palavra na sinagoga, ou seja, como sempre, primeiramente aos judeus. 3 meses, Paulo pregou a palavra aos judeus. Ele falava com toda a ousadia, ele dissertava e ele persuadia a todos com respeito ao reino de Deus. Então, esse era o trabalho missionário de Paulo. Ele pregava com ousadia a respeito do reino de Deus. E isso nos estimula, a nós, crentes hoje, a termos essa capacidade de continuar a falar de maneira ousada às pessoas que precisam ouvir do reino de Deus, do Evangelho, da palavra de Deus. Mas, como sempre, ao você falar da palavra de Deus, pregar o Evangelho, sempre vai haver as reações das pessoas que ouvem. E aqui, visto que alguns deles, daqueles que estavam ouvindo na sinagoga, judeus, se mostravam empedernidos, quem já ouviu falar essa palavra, significa endurecidos, inflexível, não dando ouvidos à palavra, e descrentes, ou seja, corações duros e descrentes, começaram a fazer o quê? Falar mal do caminho. É exatamente isso que acontece ainda hoje, né? Os descrentes e aqueles de coração duro continuam a falar mal da igreja, do caminho, das coisas de Deus. O incrédulo, ele não gosta das coisas de Deus, ele não gosta da igreja do Senhor. E isso eles faziam diante da multidão, saíam falando mal do caminho diante da multidão, ou seja, da sociedade daquela época, daquela cidade. E Paulo, então, tomou uma atitude. Paulo não ficou lá como que jogando pérolas aos porcos, não. Já que eles estão assim, empedernidos, descrentes, o que Paulo fez? Apartou-se deles. Paulo não ficou lá tentando mais nada, porque ele já havia feito o trabalho que tinha que ser feito, pregar o Evangelho, tentar mostrar para eles, e mostrou a respeito do reino de Deus. Mas aqueles homens não tinham aquele elemento fundamental que nós estudamos pela manhã, não tinham fé, eram incrédulos, descrentes, entrava pelo ouvido, saía pelo outro. E para piorar a situação deles, exatamente em razão de eles serem descrentes e corações duros, eles falavam mal disso. Não, nós não acreditamos nessas coisas, e essas coisas são ruins, né? E começavam a falar às pessoas, olha, não queiram saber deste Evangelho, não queiram saber do reino de Deus. Então Paulo apartou-se dessas pessoas e separou os discípulos, ou seja, aqueles que eram crentes, aqueles que estavam atentando para a palavra pregada, ensinada, os discípulos, os seguidores. E ele apartou-se dessas pessoas, separou aqueles discípulos e, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Ninguém sabe mais quem é Tirano. Tirano era alguém dono de escola na época. O nome dele não é muito agradável, né? Tirano significa déspota. E possivelmente podia ser um apelido daquele homem, dono da escola, que talvez levava, né, o ensino muito a sério, era sisudo, e os alunos que estudavam naquela escola tinham o seu dono como um tirano. E Paulo, então, conversou com este homem e pediu para usar o espaço dele, a escola dele. Certamente num horário que não havia aula, né? E ele fazia isso todos os dias. Olha, Paulo insistia, porque Paulo sabia do poder que a palavra de Deus tinha, e só a palavra de Deus tinha para transformar a vida daquelas pessoas. E essa situação durou 2 anos, olha só, naquela escola, ensinando todos os dias da semana, Paulo durou 2 anos. E ele ficava fazendo o que nesse período? Ele dava ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E aqui vai a primeira lição que nós aprendemos através do poder da palavra de Deus. Em razão de conhecermos e sabermos o poder que tem a palavra, nós não podemos deixar de ensiná-la, nem de pregá-la, mesmo diante da oposição,
mesmo que as pessoas descrentes e empedernidas, ou seja, endurecidas, não queiram ouvir. Você não vai perder seu tempo com elas, mas vai e continue ensinando para aqueles que querem ouvir. O que foi que Paulo fez? Se apartou dos incrédulos e duros de coração e reuniu os discípulos, os que estavam desejosos pela palavra de Deus, os que estavam sendo tocados pelo Espírito de Deus e queriam ouvir a palavra. De maneira alegre, de maneira maravilhada, eles ficavam maravilhados quando ouviam a boa doutrina. E ainda hoje, irmãos, eu insisto em dizer, é da mesma forma. Quando se prega a palavra de Deus de maneira fiel, as pessoas começam a olhar diferente. O incrédulo ele vai reagir, com toda certeza. Se você pregar um falso evangelho, o descrente vai gostar. Se você pregar um evangelho falso, agradável ao homem, liberal, olha, você pode ser crente e fazer tudo o que você continua fazendo, você não precisa mudar de vida. Esses evangelhos falsos que tem por aí diluídos, né, que não tem profundidade, e aí engana muita gente, porque muita gente, então eu quero esse evangelho. E aí muitas dessas igrejas que fazem isso, acabam se tornando uma membresia mundana, cheio de pessoas, mas pessoas que estão sem compromisso, pessoas que não estão nem aí preocupadas com as suas almas, estão sendo enganados, porque é um falso evangelho. Mas o verdadeiro evangelho, ele faz a separação. O verdadeiro evangelho, ele vai atingir e alcançar aqueles que pertencem ao Senhor, aqueles que são do Senhor, e estes vão ouvir e vão seguir. É o caso aqui desta noite. Os membros que aqui se encontram, os irmãos que pertencem à igreja, são os discípulos de Jesus, estão a seguir a Cristo, o Senhor e Salvador de suas vidas, e amam ouvir a palavra de Deus, e gostam de ler a palavra de Deus, e não abandonam de modo algum essa palavra, porque sabem que é o poder de Deus para a sua salvação. Então o crente verdadeiramente sabe dessas coisas. E Paulo sabia que o seu ministério, o seu trabalho, não poderia ser impedido pela incredulidade dos homens. Nós não devemos deixar de pregar por causa da incredulidade das pessoas. Por quê? Porque em meio aos incrédulos há ainda aqueles que hão de ser crentes. Por isso que aqui estamos ainda a pregar o Evangelho, até o dia que o Senhor quiser. Por quê? Porque o Senhor pode ter muita gente ainda nessa cidade. Como ele disse, né, na ocasião em que a Paulo, olha, continua aí, prega, porque eu tenho muita gente aí nessa cidade. Então aqui está a igreja, pregando a palavra. Paulo estava ali, pregando a palavra, e com que objetivo Paulo tinha? Alcançar a todos que estiverem ao seu alcance. Veja que ele diz que o ensejo dele era que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor. Que propósito, hein, Paulo tinha? Que determinação, que objetivo maravilhoso esse. Já imaginou cada um de nós aqui com esse objetivo? Cada crente diz, olha, o meu desejo é levar a palavra de Deus a todos aqueles que ainda residem nesta cidade e ainda não conhecem Jesus. E é muita gente, por incrível que pareça. Aí talvez você diga, mas pastor, hoje com tanta igreja, não se iluda com isso, porque infelizmente, como eu já acabei de citar, existem muitas igrejas, mas muitas estão com um evangelho falso, um raso evangelho, um evangelho que não traz não chama o homem ao arrependimento, não chama a pessoa à fé, e fica naquele negócio, né, entretenimento, enganação, e vamos lá, distração, e a pessoa continua do mesmo jeito, não muda nada. Por quê? Porque não houve o poder do Evangelho penetrando nessas almas, porque o poder do Evangelho, ele transforma. Paulo disse claramente, eu não tenho vergonha dele, é o poder de Deus, e é mesmo. É tão assim que a prova disso é a existência da igreja aqui neste mundo. A existência da igreja é uma prova do poder de Deus e do poder que a palavra de Deus tem.
Porque se não fosse o evangelho poderoso que vocês um dia ouviram e creram, eu tenho certeza que nós nem estaríamos aqui. O evangelho que um dia eu ouvi e criei, e todos quanto aqui estão, crentes no Senhor Jesus, é poderoso. Ele transformou a minha vida, ele transformou a vida dos irmãos, e continua. Esta obra continua, ela não pode parar. E aprendemos isso da atitude de Paulo. Foi lá, pregou a palavra e teve uma reação, alguns não quiseram, começaram a difamar a igreja, o caminho, né, esse caminho aí com C maiúsculo é a igreja. Fala mal da igreja. Olha essa igreja aí, talvez fazem como alguns dizem hoje, né? Não, eu não vou para aquela igreja não, que aquela igreja ali tem doutrina. Não vou para aquela igreja não, e eu não gosto de doutrina. Tem gente que age assim. Outros dizem, não vou para aquela igreja não, que é fria. Não vou para aquela igreja não, porque não tem uma animação. Por incrível que pareça, irmãos, tem pessoas que agem assim. Vão atrás de igrejas que animem, que deixem eles em êxtase. E aí onde são pegos facilmente pelos os tais de coach, esses que pregam não, palestram, e as pessoas ficam maravilhadas com aquela palestra. Olha como esse homem falou, e penetra no meu coração. Eu já vi várias pessoas falando disso. Ontem mesmo estava falando com um homem que ele disse assim, pastor, ele não ele é de outra igreja, nossa, né? Ele disse, olha, até chegar na nossa igreja eu passei por 6 igrejas. E, rapaz, todas que eu ia era uma confusão, porque era uma barulho, era aquela coisa. E eu não tinha o evangelho. Tinha um monte de coisa, só não tinha o evangelho. Até que ele encontrou uma igreja que houve uma pregação do evangelho, e aí ele entendeu, creu, e está lá, membro da igreja, ele e a família. É assim que tem que ser. A gente não tem que estar se preocupando, porque às vezes as pessoas ficam admiradas. Olha a igreja tal, olha ali, igreja fulana de tal, está isso, está aquilo. Se preocupe em observar a fidelidade ao evangelho. É bom nós termos uma boa igreja sadia, igreja grande, mas firmada no evangelho. Isso é bom, é sadio, é ótimo. Quando nós temos igrejas assim, grandes e sadias, e firmadas na palavra, e adoram a Cristo, e servem a Jesus, isso é maravilhoso. Agora, igrejas grandes, cheias, com pessoas sendo enganadas, é horrível, é triste, é lamentável. Não é motivo de alegria, não, é de tristeza. Você vê um monte de gente, mas não tem o evangelho, não tem Jesus, não tem palavra, e a pessoa fica lá e achando que está maravilhoso, e sendo enganado, vazio, não tem Jesus. E aí vão se deparar depois com um juízo mais na frente, da parte de Deus. A pregação da palavra tem que ser mantida. Não foi à toa que os nossos irmãos reformadores dizem, é só a Escritura. É somente a Escritura que tem que ser a base, o pilar da igreja. É pela fé, somente a fé, é só Cristo, é só a Escritura, só a Deus toda a glória. Somente. É tão importante esses pilares para a igreja. E nos dias de hoje é ainda mais importante ainda. Vejam, já se passaram 507 anos, desde que foi deflagrada a reforma protestante. E olha a necessidade que há de a gente estar aqui reafirmando, é pela palavra, irmãos, é o evangelho que é poderoso, devemos manter-nos fiéis a Deus, fiéis à palavra de Deus. A chamada continua a mesma, mas quantos já se perderam pelo caminho? Quantas igrejas já não aceitam mais isso? Eu estava vendo um colega pastor na igreja batista explicando muito bem essa questão nos dias de hoje, né? Tem muita gente dizendo assim, só a Escritura. A Escritura sim, só a Escritura não. Aí ele diz, sabe o que é isso? É aquele retorno lá para o problema que causou a reforma. Porque a igreja romana dizia isso, sim a Escritura, mas não só a Escritura. Era a Escritura, mais a tradição, mais aquilo outro.
Então, quando se tira essa ideia, olha, hoje em dia querem diluir até os pilares da reforma. Não, não é só a Escritura, não. Nós queremos sim a Escritura, nós cremos na Escritura, mas não é só a Escritura. Tem que ter alguma coisa a mais, tem que ter uma novidade, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Esse é o problema. Abandonam o Evangelho, a palavra de Deus, e querem trazer outras coisas para agradar A, B ou C, ou para atrair pessoas para si mesmo. Mas quem sai nessa linha acaba perdendo muito, muito mesmo. E, infelizmente, aqueles que andam por este caminho não estão no caminho que a palavra de Deus requer. E Paulo, ele deixou claro que a sua missão era pregar o Evangelho. E o seu objetivo era que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, quer seja judeu, quer seja grego. Ele não queria saber, só judeu? Não, é judeu e grego. Todo mundo tem que ouvir a palavra do Senhor. E o que é que acontecia então? E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Aí já foi essa época dos milagres, que Deus utilizava, né, como um testemunho daquilo que era o poder que a palavra de Deus tinha, através dos seus apóstolos, a ponto de levar os enfermos. Aí, vejam, eu estava lendo essa passagem, me lembrei de uma situação que querem, hoje em dia, né? Levarem lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. Vejam, o fato de Lucas estar aqui relatando isso, ele está dizendo que isso é uma coisa que devia se repetir, é? Olha, continua valendo isso aí. Não. Até mesmo porque isso aconteceu de maneira, o texto está dizendo, milagres o quê? Extraordinários. O milagre é extraordinário, não é ordinário, não é uma coisa assim, comum, corriqueira, que qualquer dia que você quiser, ou qualquer pessoa, qualquer líder religioso sai assim, dizendo, olha, está aqui meu lenço, toma aqui o suor do meu lenço e vai curar você. Não está dizendo isso, não. Ele está dizendo que isso aconteceu lá com Paulo, naquela situação extraordinária. E foi com Paulo, que era um apóstolo chamado por Deus. E o texto deixa claro, não foi porque era Paulo, não. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres. Quem faz o milagre? Deus, não é Paulo. Então, qualquer pessoa hoje que diz, olha, venha que eu vou fazer um milagre, ele não vai fazer coisa nenhuma, porque milagre só Deus faz. O homem não tem capacidade de fazer milagre. Paulo fazia, por quê? Através de Paulo era Deus que estava fazendo. O texto é claro, irmãos. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres. E foi Paulo, e exclusivamente Paulo, que naquela situação que ele está narrando aqui, que era tanto milagre extraordinário que Deus fez por meio de Paulo, que os enfermos levaram lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas. E os espíritos malignos também se retiravam. E aí o que aconteceu? Olha só, alguns judeus, exorcistas ambulantes, vejam, na época de Paulo, existiam exorcistas ambulantes. Olha, o que é um exorcista? Aquele que expulsa demônio, certo? Judeus, que eram filhos de um tal de Seva, né? E essas pessoas, esses judeus exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre aqueles espíritos possessos, aquelas pessoas que estavam possessas de espíritos malignos, os endemoniados. E aí, olha como eles disseram, esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Está vendo a diferença? Paulo dizia, expulso em nome de Jesus, né? Esses exorcistas diziam, eu vou expulsar você em nome de Jesus, quem Paulo prega. Eles não criam em Jesus, não. Era o Jesus que Paulo pregava. Porque aqueles judeus não acreditavam em Jesus. Olha que ousadia. Aí passou vergonha. Os demônios também chegaram para eles e disse assim,
Aí ele diz quem eram essas pessoas, né? Eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Então eram pessoas religiosas, né? Ligadas à religiosidade lá. Era filho do sacerdote, do sumo sacerdote, então fazia parte daquela linhagem, né, de sacerdotes. Mas o espírito maligno lhe respondeu assim: eu conheço Jesus. Olha, imagina que situação. E também sei quem é Paulo. Olha, mas vós quem sois? 7 pessoas, 7 irmãos, ali diante do demônio, da pessoa que estava endemoniada, foi tentar dar uma de Paulo e diz: olha, em nome de Jesus que Paulo prega, saia. O demônio fez o quê? Subjugou a todos, saltou sobre eles. O homem possesso do espírito maligno voou para cima deles e tirou as roupas deles, saíram desnudos, nus, olha que vergonha. Todo mundo ferido, fugiram daquela casa. Foi tentar agir de maneira errada, usar, né, da palavra de Deus sem ser de Deus, usar do poder que era de Deus sem ser de Deus. Não deu certo. Eram pessoas religiosas, exorcistas ambulantes, mas não tiveram poder verdadeiramente para expulsar aquele demônio. Muito pelo contrário, ficaram envergonhados, foram perseguidos, foram feridos, e dizem que o ferimento ficaram muito tempo naquelas pessoas, um ferimento provocado por aquele homem endemoniado. E aí, essa situação chegou, esse fato, né, ao conhecimento de todos. A população ficou sabendo. Imagina que aconteceu um caso aqui em Itabaiana, todo mundo ficou sabendo. Assim judeu como gregos, habitantes de Éfeso. E o que aconteceu quando todo mundo ficou sabendo disso? Veio temor sobre todos eles. Ou seja, aquilo que aconteceu ali gerou temor naqueles homens, naquelas pessoas que moravam naquela cidade. E olha só o que aconteceu. Isso contribuiu para o engrandecimento do nome de Jesus. O nome do Senhor Jesus era engrandecido. Todo mundo começaram a engrandecer o nome de Jesus. Vejam, há pouco tempo atrás, falando mal do caminho, Paulo nem se preocupou, continuou fazendo o seu trabalho. Vou pregar o evangelho. Juntou os discípulos, vem para cá, eu vou continuar aqui. Depois Deus pega e diz: agora, Paulo, eu vou usar você para fazer milagres. E aí começou a curar muita gente, expulsar demônio. Aí chegam os religiosos lá: vamos fazer também. Olha, vamos expulsar esse demônio também. O demônio pegou eles e o Senhor Jesus foi engrandecido. E aí, olha só aqui, a consequência maravilhosa desse poder de Deus. Muitos dos que creram, muitos, está vendo? Alguns não creram, alguns endureceram o coração, mas muitos dos que creram fizeram o quê? Vieram fazendo o quê, irmãos? Confessando. Confessando. Creram e saíram confessando. E denunciando também publicamente as suas próprias obras. Olha, o que fazia que estava errado. Houve uma comoção, um arrependimento na vida daquelas pessoas. Começaram a confessar a Jesus e saíram denunciando publicamente as suas próprias obras, os seus pecados. Começaram a dizer, e também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Os mágicos que havia lá, vocês lembram, né? Habitantes de Éfeso, lembram de Éfeso? Éfeso é aquela mesma cidade que Paulo escreveu a carta aos Efésios. Eles eram idólatras. Tinha lá a rainha dos Efésios, a Diana, né? A rainha dos Efésios. Tinha lá o templo de Diana. E eles estavam lá. Era um povo idólatra, era um povo místico. Gostava das mágicas.
né, mexia lá com mágica, adivinhação, ou seja, pura enganação na vida das pessoas. E quanta gente a gente encontra por aí assim, né? Tem gente que é místico, tudo é uma mística. Olha, eu sonhei, agora vai acontecer alguma coisa. É uma mística, um negócio com sonho. Não necessariamente. E depois você vai encontrar uma pessoa, é cigano, negócio de lemão, é a turma da feitiçaria, está cheio aí no mundo desse tipo de gente. Mas também foram esse tipo de pessoas que foram salvas aqui, que foram alcançadas pelo poder da palavra, e ali foram sendo convertidos, a ponto de saírem confessando, denunciando os seus pecados, e muitos deixaram os livros de mágica, queimaram, e era uma fortuna aqueles livros. Diz aí que, calculando os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Só para os irmãos terem uma ideia, um denário era uma moedinha de prata daquela época e era um dia de trabalho. Imagine, 50.000 denários, equivalente a 50.000 dias de trabalho. É muita coisa, né? Então, era isso, foi calculado assim, a montanha de valor que valia aqueles livros que foram queimados. Ou seja, perdeu o valor, porque de fato não tinha. Aqueles valores ali se perderam, foram todos queimados. Por quê? Porque o Evangelho chegou lá e libertou aquelas pessoas. O poder da palavra de Deus, irmãos, está claro aqui. A palavra do Senhor, então, diante desse quadro, crescia. Está vendo? Ela nunca recua. Nunca pense, irmãos, que a palavra pregada ela não vai surtir o seu devido efeito, porque vai. Tem duas coisas que a palavra de Deus sempre vai acontecer com quem ouve ela. Ou a pessoa vai crer e vai ser salva, ou ela não vai crer e a pessoa vai ser condenada. Porque o não crer vai levar a pessoa a um juízo. A falta de fé leva a pessoa ao juízo, que já está posto. O Senhor Deus já disse, quem não crê já está julgado. Quem crê está salvo, e quem não crê já está julgado. E que o julgamento é este. Qual é o julgamento? Que a luz veio ao mundo e os homens preferiram as trevas do que a luz. Os homens não querem que suas obras más sejam arguídas. O incrédulo, o ímpio, o descrente. Mas os crentes, os convertidos, olha o que aconteceu. Quando o Evangelho, poderoso Evangelho, penetrou na alma daquelas pessoas, nos seus ouvidos e desceu ao seu coração, houve conversões, irmãos. E ele diz aí, muitos dos que creram praticavam mágicas, faziam feitiçaria, mandingas, né, simpatias. Lembram das simpatias? Tem gente que fica fazendo simpatia, né, fazendo isso, fazendo aquilo. Convertidos. E aí, se libertaram tudo daquele negócio. Queimou seus livros, ninguém queria mais saber daquilo. O que lhes interessava agora era a palavra de Deus. E a palavra de Deus crescia, e outra coisa, e prevalecia. De que forma? Poderosamente. A palavra de Deus crescia e prevalecia poderosamente. É o poder que tem essa palavra, e tem mesmo. Vejam como é interessante, né? O Evangelho, ele é simples, ele não traz confusão na mente de ninguém. Ele é simples, é objetivo e direto. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de quem crê. E o conteúdo deste Evangelho tem sido pregado ano após ano, semana após semana. Falamos de Cristo, falamos do poder de Cristo, falamos da obra de Cristo, pregamos o Evangelho toda a semana. Está aí para edificação da igreja, por meio da palavra, mas também
para a condenação daqueles que ouvem e fazem como fizeram lá no tempo de Paulo. Ao invés de crerem, endurecem o coração e ainda sai falando e difamando a igreja do Senhor. Ainda sai falando mal da igreja do Senhor. É um risco muito grande fazer isto, porque isso é um sinal de que aquela pessoa está condenável, ou já está condenada. E outrora, nós que não conhecíamos a palavra um dia, estávamos também condenados. Todo mundo que não conhecia Jesus antes estava condenado, porque sem Cristo não há salvação. Mas houve um dia diferente na vida de cada um de nós aqui. Houve um dia em que essa palavra chegou aos seus ouvidos e você não rebateu, você a apreendeu, você guardou, você começou a enxergar diferente, a ouvir diferente. E isso fez toda a diferença na sua vida, como fez na vida dessas pessoas que estavam, sim, aprisionadas naquela vida ali de adivinhação, naquela vida ali de mágica. Com certeza eles faziam aquilo com tanto gosto, para enganar as pessoas, e as pessoas ficavam admiradas e gostavam. Essa não é a primeira ocasião que isso acontece, né? Já houve o Simão Mágico lá atrás, né? Que nós já estudamos. Mesma coisa, Simão Mágico abraçou a fé, ficou impressionado, mas depois queria comprar o poder dos apóstolos. Olha que loucura. O poder é de Deus. Ninguém tem a capacidade, humanamente falando, de mudar a vida de ninguém. Eu não tenho essa capacidade, não, mas o poder, a palavra de Deus tem. Aí onde eu creio, ao pregar esta palavra, eu creio que ela pode transformar a vida de quem quer que seja, se Deus o quiser. É isso que estimula o meu coração a continuar pregando a palavra de Deus, porque eu creio que ela é poderosa, eu creio que é tão poderosa que fez na minha vida. Eu sou testemunha disso, você também é. Olha, se não fosse essa palavra, onde é que eu estaria? Com certeza eu não estaria aqui, em um púlpito, uma igreja, pregando o Evangelho, não estaria, irmãos, se não fosse por esta palavra poderosa, que alcançou muita gente naquele tempo, e tem alcançado hoje, e continuará alcançando, porque eu creio no poder que tem a palavra. E por isso que nós devemos zelar pela fidelidade a esta palavra. Por isso que nós devemos cuidar e amar a palavra de Deus. Vocês lembram que isso é fundamental para nós? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, disse Jesus. Então você já tem os mandamentos do Senhor, os guarde, obedeça, ame a Deus através da sua obediência à sua palavra. Porque essa palavra, irmãos, ela de fato é poderosa. Você não está aqui à toa, você não está aqui passando tempo, não. O que motivou a todos nós a virmos à igreja, e tem sido esse o motivo, espero que assim seja, é vir à igreja porque eu preciso estar lá me alimentando da palavra, exaltando a Cristo, meu Senhor e Salvador, o louvando, orando, falando com Ele, com Deus Pai Todo-Poderoso, como tudo isso já fizemos aqui nesta noite, e ouvindo a mensagem do Senhor, a palavra de Deus pregada, anunciada, ela tem um objetivo claro. E esse objetivo ele não voltará vazio, ele não deixará de alcançar o coração de todo aquele que o Senhor Deus tinha escolhido e escolheu antes da fundação do mundo. A palavra de Deus vai alcançar, porque este é o meio ordinário, olha, não é extraordinário não, é ordinário que Deus estabeleceu. A pregação da palavra. Está lá para a gente tirar qualquer dúvida em Romanos. Como é que essa fé vem? É por meio dos milagres? Não. É por meio de um monte de coisa? Não.
É esperar um anjo vir para poder ter fé? Não. A fé está lá. Assim, a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10, versículo 17. A pregação vem pela palavra de Cristo. Por que assim? Porque Deus estabeleceu assim. E ai de quem quiser fazer diferente. Ah, de quem achar que não é assim não. Não é pela palavra não. Eu vou fazer que eu vou fazer diferente. Deus disse que é assim, mas eu vou fazer diferente. Ai de quem fizer isso. Feliz de quem obedientemente entende isso. É feliz. Por que é feliz? É uma pessoa que vai viver em paz. Por exemplo, quando você crê que é dessa forma, e você se preocupa assim, em pregar o Evangelho e testemunhar do Evangelho, você não vai ficar com aquele peso que muita gente carrega, infelizmente, achando assim, meu Deus do céu, eu não fiz nada, não preguei para ninguém, não fez... Você tem que pregar o Evangelho, mas tenha certeza, não é você que converte ninguém, não. Ninguém vai ser convertido porque você foi lá. É porque você é o instrumento. Deus pode usar você, como usa mim, qualquer um de nós aqui. Deus pode usar. Como usou a Paulo, né? Está bem claro, né? Deus, pelas mãos de Paulo, fazia os milagres extraordinários. Então, Deus, por meio de mim, de você, pode e alcança as pessoas. Daí a importância de você entender o seu papel, a sua missão, a sua responsabilidade enquanto crente que é. Você tem uma grande responsabilidade, eu tenho. Qual é a nossa responsabilidade? Testemunhar do Evangelho. Você recebeu o Espírito de Deus para quê? Está lá em Atos 2. Para testemunhar. Quando Jesus disse, olha, você vai receber o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo para fazer o quê? Milagres? Ser testemunha. Está lá no texto. Primeiro capítulo de Atos 2, que a gente já estudou. Então, você recebeu o Espírito de Deus para ser testemunha. Então, não renuncie isso, não. Nem relegue isso para os outros, não. Ah, não, olha, eu sou crente, mas eu sou tímido, eu vou ficar aqui na minha, não vou dizer para ninguém. Não faça isso. Se és crente, testemunhe de crente. De maneira honesta, correta, familiarmente falando, na igreja, no trabalho, no dia a dia, na rua, na mercearia. Dê o seu testemunho de crente. E as pessoas, mesmo que não creiam, mas vai ter que dizer, realmente aquela pessoa é crente, por causa daquele testemunho. E aí, Deus pode usar esse testemunho seu para dizer assim, alguém ser despertado, eu vou na igreja daquele fulano. Ele é tão diferente, ele fala diferente, ele falou de Jesus para mim, eu vou lá. É isso que faz a diferença, irmãos. Não é extraordinário, não. É o dia a dia, é você ir lá no seu vizinho, conversar com ele, falar de Jesus. Ah, mas, olha, pastor, já falei, ele não quer saber. Não é com você, lembrem disso. A sua tarefa é evangelizar, levar. Ah, mas se não quiser, o que foi que Paulo fez? Se apartou. Ele persuadiu, pregou, olha, sobre o reino de Deus. Aí as pessoas fizeram o quê? Taparam os ouvidos, não quero. Coração duro. Isso a gente vai encontrar aos montes, aí no mundo. Desse mesmo jeito. Pessoas que, empedernidas, endurecidas, descrentes, ímpias. E eu lá quero saber disso. Tudo bem, não quer saber, mas você vai ter um coração em paz. Mas eu falei de Jesus. E quando acontecer daquela pessoa, se ela, lá na frente, já ouviu a palavra, crê, será salva. E se Deus der a oportunidade dela reencontrar com você, olha, agora eu sou crente. Naquele dia você falou do Evangelho, eu até, a princípio, não quis saber não, mas depois aconteceu algo diferente, se converteu. Ou não, também ela pode dizer, olha, eu não creio, pronto, e é juízo eterno. Mas não é para a gente ficar abalado, transtornado, e agora? Eu já falei do Evangelho para tanta gente, ninguém se converteu.
Não se preocupe com isso. Se preocupe em transmitir o Evangelho de maneira fiel, correta, mostrando o verdadeiro caminho que é Jesus, advertindo a respeito do perigo que está a pessoa passando espiritualmente falando, vivendo uma vida assim, distraída, dispersa, não dando ouvidos à palavra, achando que é brincadeira, descrendo, porque é assim, é o natural do homem. A palavra de Deus deixa isso muito claro. Ora, o homem natural, ele não entende as coisas do Espírito de Deus, nem pode entender, porque ela se discerne espiritualmente. Então, quando alguém passa a entender, irmãos, é porque Deus operou naquele coração. Mas como é que Deus opera no coração de alguém? Pela pregação da palavra. Não há outra coisa. Lembra que Paulo disse lá aos Gálatas? Olhe, se vier aqui um anjo pregando outro evangelho que não este que eu tenho pregado, é maldito, viu? É anátema. Então, o crente maduro, o crente sadio, ele tem que ter discernimento. Ora, se de repente você lidar com a situação de pessoas aí que é outro evangelho, aí você, rapaz, é de se lamentar, aquela pessoa está sendo enganada, porque ela está indo pelo outro evangelho. Ela despreza o evangelho de Jesus, ela não quer saber do evangelho de Cristo, ela despreza a palavra, ela quer tantas outras coisas, menos isso. Aí você entende, você que é crente, diz, realmente, é bem que a palavra de Deus diz, essas pessoas estão sendo malditas, porque elas estão querendo um outro evangelho, elas não querem o evangelho de Jesus. É simples assim, não tem muita complicação não. A complicação toda é quando a gente quer dar uma ajeitadinha, vamos, não é assim não, não é assim não, fulano é assim, mas Deus vai salvar todo mundo. Sim, Deus vai salvar todos aqueles que creem em Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, que Ele enviou ao mundo. Quem salva é Jesus, é verdade. Mas qual é a consequência de quando se crê em Jesus? É ficar do mesmo jeito? É não crescer na fé? É desconhecer as coisas de Deus? É abandonar a palavra? É não querer a sã doutrina? Não. Todo crente, quando crê, ele passa a querer a Cristo, a servir a Cristo. É por isso que existe a igreja, para reunir os crentes em torno de um objetivo único: adorar e servir o nosso Senhor e Salvador. Essa é a razão de ser da igreja. Do contrário, outra coisa, vai sair daquilo que a palavra de Deus tem falado. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe na sua palavra poderosa, que tem nos alcançado, que nos alcançou, e que nos estimule, então, a partir de hoje. Se você já estava estimulado, continue testemunhando de Cristo, pregando a Jesus, falando de Cristo para as pessoas, de maneira leve. Não é daquela maneira não, viu? Na base do terrorismo, querendo impor às pessoas. Não faça isso não. Pregue o Evangelho de maneira simples, leve, alegre, feliz, porque você tem o poder da palavra de Deus em suas mãos. Você tem as Sagradas Escrituras, que tem esse poder de salvar. E você está salvo, então, transmita isso aos outros. Faça isso. Se cada um de nós, no nosso dia a dia, isso tem que ser contínuo, diariamente. O que foi que Paulo fez? Diariamente foi para a escola ensinar os discípulos. Mas fulano ali não quis, não. Pronto, vou atrás de quem quer. Você chegou numa casa, recebeu, quis, vamos lá. Eu tenho o maior prazer. Mas a pessoa é assim, não interessa. Quer ouvir o Evangelho? Eu venho pregar o Evangelho. Pode durar o tempo que for. Paulo passou 2 anos lá. Não importa. O que importa é essa missão, esse objetivo. Olha, eu quero alcançar o máximo de pessoas possível com o Evangelho do Senhor Jesus. Então, se você tiver essa percepção, irmãos, de ser assim, de fazer isso, nós vamos ver uma igreja cada dia mais crescente, porque era isso que aconteceu lá. A palavra do Senhor crescia e fazia o que mais? De que maneira ela crescia? E prevalecia. De que maneira? Poderosamente. Poderosamente. Então, que Deus continue assim a usar cada um de nós,
na pregação do Evangelho, no viver do Evangelho, para que essa palavra poderosa continue fazendo a obra naqueles que o Senhor quer salvar e irá salvar. Que Deus nos abençoe. Ó Deus eterno, nós te louvamos e bendizemos o teu nome e agradecemos pela tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque somente a Escritura, sim, é a nossa regra de fé e prática. Somente a Escritura, ó Deus, é a palavra do Senhor que pode trazer salvação aos que creem. Ó Deus, que o Senhor nos dê ânimo, força, coragem, ousadia para continuar pregando a tua palavra. E assim, ó Deus, o teu Espírito Santo continue aplicando esta palavra nos corações dos que ouvem, daqueles que ainda precisam crer para serem salvos, dos que já creem para se santificarem cada dia mais. Ó Deus, estamos em dias difíceis, é verdade, dia de muita apostasia, de incredulidade, mas também, ó Deus, há o remanescente fiel, há aqueles que te pertencem e que certamente estarão felizes, caminhando neste caminho que é Jesus. Obrigado, ó Deus, e assim nós oramos agradecidos em nome de Cristo. Amém. Receber a bênção, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Divino Espírito Santo esteja sobre todos vós, e sobre toda a igreja do Senhor Jesus espalhada na face da terra, hoje e para todo o sempre. Podem assentar, irmãos.